Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 8. Um versículo, o versículo de número 28, em que basearemos a nossa palavra no início deste versículo, na primeira parte deste versículo, que está inserida na realidade de que Cristo expulsou aqueles demônios do Gadareno, ou, conforme esse texto, os Gadarenos, sendo eles dois. Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos Gadarenos. Apenas isto. Senhor nosso Deus, nós oramos em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor fale aos nossos entendimentos e aos nossos corações. Glorifica o teu nome em nossas vidas, pelo poder do Senhor. Nós temos vários textos paralelos a esse texto, como no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas, em que, por vezes, se diz, tendo ele chegado a outra margem. E também se diz, tendo eles chegado a outra margem. Desembarcaram. Mais de uma vez na Bíblia se fala de Jesus chegando com seus discípulos e desembarcando daquele barco que tantas vezes serviu ao Senhor. Serviu ao Senhor de púlpito, serviu ao Senhor inclusive, de lugar de descanso, até mesmo no meio da tempestade. Serviu ao Senhor de transporte, de tantas formas e formas distintas. Esse barco serviu ao Senhor. E assim, o que nos pertence, o que tem a ver conosco, os nossos barcos, devem também servir ao Senhor, de tantas formas distintas. Servir ao Senhor e servir aos que estão com o Senhor. Uma coisa interessante é que Jesus foi e não foi só, que Jesus chegou e não chegou sozinho. Jesus chega, mas ele não chega só. Até mesmo as nossas vidas, Jesus jamais chega sozinho. Seria muito melhor receber apenas ao Senhor Jesus Cristo. Seria muito melhor dizer, não, eu quero receber a Jesus, mas só Jesus, por favor. Lembremos-nos da casa de Lázaro, de Marta, de Maria, que a Bíblia diz que lá estava Jesus com os seus discípulos. Lá estava Jesus com os seus discípulos. Marta estava atarefada, fazendo o quê? Algo para eles comerem. Você fazer algo para uma pessoa comer é uma coisa. Fazer algo para Jesus e os que chegam com Jesus é outra coisa. E a aflição não estava tanto porque estava fazendo algo para o Senhor, mas é que fazer algo para o Senhor implicava em fazer algo para os 12, se eram 12. Porque em alguns textos nós encontramos 50, em outros textos nós encontramos 70. Então, havia mais gente com Jesus. E
Por favor, entenda isto. Quando nós recebemos a Jesus, o problema não é receber a Jesus, é receber quem vem com Jesus. Receber quem vem com Jesus é que muitas vezes causa dificuldade em nossas vidas. Mas se você está recebendo a Jesus, você vai receber quem vem com Jesus, porque Jesus vem acompanhado, Jesus vem com mais gente. Há muitas pessoas hoje que querem receber a Jesus, mas não querem receber os que estão com Jesus. Quero a Jesus, mas não quero a igreja. Quero a Jesus, mas não quero essas pessoas. Quero a Jesus, mas não quero os discípulos de Jesus. Quando você recebe ao Senhor Jesus, quando Jesus chega em nossa terra, quando Jesus chega em nossa vida, Ele chega com mais gente. E quem recebe ao Senhor, recebe os que vêm com o Senhor. De modo que eu tenho que aceitar o Pedro que vem com ele. Alguns poderiam dizer, mas Pedro é muito intempestivo. Meu problema não são as tempestades do mar, meu problema são as tempestades do gênio de Pedro. Alguém poderia falar isso. Mas você tem que receber Pedro, que devia ser uma pessoa muito agradável, devia ser alguém bem simpático. Cada um imagina, cada um deles como quiser imaginar. Deixe-me imaginar dessa maneira. Receber a Jesus é receber gente que talvez fosse tão agradável, mas que já demonstrou uma explosão de gênio. Tem gente que é tão boazinha, que é tão amável, mas que dão uma explosão de gênio que você diz, meu Deus, o que é isto? É João, o discípulo amado, que junto com seu irmão Tiago, numa explosão de gênio, disseram ao Senhor Jesus a respeito daqueles samaritanos, quer que mandemos vir fogo dos céus. Era alguém cheio de amor, mas que tinha explosões. E nós temos que aprender a receber os Tiagos, os Joões. Você pode receber aquele apóstolo do Senhor que era zelote. Não é fácil receber um zelote. Por quê? Porque os zelotes são radicais. Você já viu irmãos que são radicais? Na realidade que vivemos hoje na igreja, realidade que vivemos hoje na nação, existe um radicalismo ideológico, político, não é fácil. Mas deixe-me dizer uma coisa, você tem que receber os que estão com Jesus. Se você recebe a Jesus, você tem que receber os que estão com Jesus. Você pode receber um Levi, que é um publicano. Os publicanos. Eles têm dinheiro, eles têm aonde ficar, eles têm como pagar, e eles não são muito bem vistos, porque são tidos como uns caras que desviam certos recursos. Não estamos acusando Mateus de nada, estamos simplesmente dizendo que muita gente poderia dizer, quando se queria falar mal de alguém, falava que era como publicano e meretriz. Mas você também tem que receber esses irmãos. Quem recebe a Cristo, quando Cristo chega, ele chega com mais gente.
Não só esta é uma verdade que tiramos do texto, que Cristo não desembarcou sozinho. Aqui diz que tendo ele chegado a outra margem, mas sabemos que ele não chegou só. Sabemos que outras pessoas chegaram com ele. Quando Cristo chega à minha vida, quando Cristo chega à tua vida, ele não chega sozinho. Ele não chega só. Ele chega com muito mais gente. Eu tenho que receber a Jesus e fazer o que eu faria para Jesus, fazer para todos os que chegam com Jesus. Isto é receber a Jesus. Eu sei que nós dizemos que receber ao Senhor é aceitá-lo como nosso Senhor e nosso Salvador, mas que nós devemos ter um entendimento que quando recebemos ao Senhor, recebemos pessoas que estão com o Senhor. Recebemos pessoas tão diferentes, pessoas às vezes com as quais nos identificamos, pessoas às vezes com as quais não nos identificamos, pessoas às vezes com as quais nos agradamos, pessoas às vezes com as quais nos incomodamos. Mas elas vêm com o Senhor. E se eu, como Marta, vou preparar comida para Jesus, eu tenho que preparar comida para todo mundo que está com Jesus. Jesus foi àquela festa de casamento, e a Bíblia diz que estando ali Jesus com os seus discípulos. Que Jesus foi convidado e que os discípulos de Jesus foram convidados também. Se você está convidando o Senhor a fazer parte da sua vida, se você está pedindo ao Senhor, esteja mais íntimo em minha vida, esteja mais próximo em minha vida, você tem que saber que você vai ter que convidar os que estão com o Senhor. Eu muitas vezes, por causa do meu jeito de ser, eu sou uma pessoa mais recatada, eu sou uma pessoa mais, que as pessoas dizem assim, mais séria. Eu sou uma pessoa mais reservada na minha maneira de agir. Eu não sou uma pessoa que expulsa as pessoas do meu convívio, mas eu sou mais quieto, mais sério. E você diz, pastor, o senhor não brinca? Não, eu sei brincar, eu sei. O problema é que eu averigo o terreno antes de andar por ele, né? Eu vou saber aonde eu estou pisando para então fazer. É o meu jeito de ser. Isso não quer dizer que seja o jeito certo. Isso quer dizer que é um jeito de uma pessoa que pode estar certa numa realidade e pode não estar certa em outras realidades. Nesses tempos em que estamos ouvindo muito sobre a vida, o trabalho desta mulher, impressionante mulher, essa estadista Elizabeth II, o cuidado dela com o recato dela se preservar e preservar a coroa inglesa, lhe rendeu erros. E certa vez, quando houve uma tragédia nas Ilhas Britânicas e diversas pessoas morreram, ela, para não se precipitar, esperou para ir visitar, para não atrapalhar o trabalho dos socorristas, especialmente dos bombeiros. Por um lado, ela estava com sentimentos corretos, nobres, mas foi o ato que ela mais se arrependeu de sua vida, porque ela demorou 3 dias
e morreram muitas pessoas, entre elas muitas crianças. Isso foi algo que acompanhou, que ela postergou, que foi um erro de um comportamento que alguém poderia dizer, mas esse é um comportamento correto, mas naquele momento foi equivocado. Por isso, nós temos comportamentos que podem ser corretos em uma situação e que fazem parte da nossa forma de ser, mas que em outra situação podem ser justamente a nossa maior falha. Nós somos falhos. Mas quando alguém recebe ao Senhor, recebe o pacote inteiro, nós vamos juntos. E temos que aprender. O Dr. Martin Luther King, ativista e pregador, disse certa vez, ou aprendemos a viver juntos como irmãos, ou morreremos todos como tolos. De fato, nós temos que aprender a superar nossas diferenças. Chegaram com Jesus outros naquela terra. A grande importância era que Jesus estava chegando. E veja que o endemoniado gadareno, os demônios que estavam nele, não disseram, por que vocês vêm, mas por que você, Jesus, filho de Davi, que temos nós contigo, viestes nos afligir antes do tempo? De modo que o que era perturbador para aqueles demônios era a presença da pessoa de Jesus Cristo. Mas Jesus veio acompanhado de outros. Jesus não chega sozinho. Jesus vem com outros. E nós devemos ter esta compreensão. A compreensão de que, eu reforço, receber a Jesus é receber mais do que apenas a Jesus. É receber todos os que caminham com Jesus. Todos. Nós temos que receber todos os que caminham com o Senhor. De modo que quando nós falamos uma visão de reino, uma visão de corpo, nós estamos falando nisso. Eu tenho que aprender a receber meu irmão. Nós falamos de receber as pessoas como se recebêssemos a Jesus, de tratar as pessoas como trataríamos a Jesus, de fazer o bem às pessoas, de não nos omitirmos. Pois a Bíblia diz, eu tive fome, deste-me de comer, eu tive sede, deste-me de beber. Você conhece o texto. Isso é importante, mas eu tenho que receber as pessoas, não apenas recebê-las como eu receberia a Jesus. Isto é correto, isto é certo, mas recebê-las como elas são. Receber Pedro como Pedro, receber a João como João, receber a Mateus como Mateus, receber até Judas Iscariotes. No dia em que Marta fazia a comida, ela fazia também para alguém que, se me perguntassem, eu não queria fazer comida para ele. Nós não queremos porque nós já conhecemos a história. Ela não sabia. Há pessoas que virão com Jesus, que não são as melhores pessoas do mundo, mas elas virão com Jesus e nós temos que recebê-la. Temos que recebê-la. Eles desembarcaram com Jesus. E uma segurança que temos, e com isso termino essa breve meditação, uma segurança que temos é de que quando viajamos com o Senhor,
chegaremos aonde temos que chegar. Essa é outra coisa nesse texto. Muitas viagens foram feitas e não houve problemas na viagem. Mas sabemos de pelo menos 2 viagens que houve problemas, que houve tempestades. Mas eles chegaram onde tinham que chegar. Não apenas cantando a belíssima música de escola dominical, com Cristo no barco, tudo vai muito bem, porque Ele acalma o temporal, e Ele acalma mesmo, mas as principais tempestades não são as externas, que às vezes temos aonde nos abrigar, são as internas, que nós não temos aonde nos abrigar e nos proteger. Essas são as piores tempestades que existem. Não são talvez as mais apavorantes, mas são as piores que existem. E eu quero dizer a você que Jesus acalma tanto uma quanto a outra, e que nos protege tanto de uma como da outra. Não apenas as tempestades exteriores, mas inclusive as tempestades interiores. Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos leva em total segurança ao nosso destino. Eles desembarcaram com Jesus. Nesse texto, eles vieram de uma tempestade terrível, ao ponto de acordarem a Jesus, porque temiam perecer e se sentiam já perecendo, porque diziam ao Senhor: não te importa que pereçamos? Então eles estavam vivendo uma tempestade horrível. Mas chegaram, eles desembarcaram. A maior parte das vezes, eles não tiveram problemas, a maior parte das vezes, eles não tiveram tempestades, eles não tiveram vazamentos no barco, o barco não veio a pique, o barco estava lá inteiro. Quando Jesus foi ter com eles no mar de Tiberíades, após sua ressurreição, e encontrou Pedro e mais 7 com Pedro naquele barco. A maior parte das vezes, eles tiveram uma tranquila viagem. Mas quando eles viveram a intranquilidade da tempestade, Cristo trouxe não apenas o fim da tempestade, trouxe, como a Bíblia diz, fez-se bonança. Então há bons ventos para que nós cheguemos aonde nós temos que chegar. Ó amado e querido Senhor Jesus Cristo, oramos em Teu nome, pedindo ao Senhor que nos dê um coração que entenda que com o Senhor Jesus estarão todos os que caminham com Ele. E se eu desejo o Senhor Jesus, eu tenho que ter consciência de que quando Jesus chegou naquela terra dos Gadarenos, com Ele chegaram todos os que caminhavam com Ele. Quando Jesus entra na minha vida, com Jesus, virão todos os que caminham com o Senhor Jesus. E quero ter um bom sentimento para com eles. E quando os Gadarenos te rejeitaram, não apenas perderam a presença
de Jesus, mas de todos que andavam com Jesus. Senhor, nós queremos te receber. E contigo queremos receber os que são teus. Nós queremos estender o convite a todos que nos ouvem agora. Que recebam ao Senhor Jesus Cristo, mas junto com Jesus, recebam a todos que caminham com o Senhor Jesus. Então te convidamos a ter comunhão conosco. Procure a igreja evangélica, seja nossa, seja outra igreja verdadeiramente evangélica. Peça orientação ao Senhor, que o Senhor o guie, para que você vá para o lugar certo. No nome de Jesus Cristo. E quanto a nós, Senhor, que entendamos que chegaremos aonde temos que chegar, que o Senhor nos levará com bom tempo ou com mau tempo, e que há de o Senhor acalmar as tempestades, tanto exteriores como interiores. Há de o Senhor nos conduzir em bons ventos, em bonança, para que cheguemos, Senhor, aonde o Senhor quer que venhamos a chegar. No nome de Jesus Cristo, ainda te pedimos que, como igreja e como indivíduos, tenhamos um coração aberto a todos os que caminham contigo. No nome de Jesus, amém e amém.